Bom dia de novo. Vocês devem ter percebido que houve uma pequena diferença aí entre o final da aula passada e o começo dessa, né? Talvez tenha faltado alguma coisa e eu vi que mesmo que faltou. Então, só para completar isso aí. Então, só tinha dito que uma batalha que se destaca vai ser a Batalha do Riachuelo. Ela é justamente o momento em que a Marinha Brasileira vai detonar com a Marinha Paraguaia. Mesmo que a Marinha Paraguaia não fosse tão potente, mas grande, né? Tinha até um navio brasileiro lá, que eles tinham tomado, né? Então foi ali, 1865, tem quadros, né? Pinturas sobre isso, destaquei para o Almirante Barroso. Depois aparece ali, 1866, a batalha mais sangrenta da Guerra do Paraguai, que é a Batalha de Tuiuti. Então são milhares de envolvidos e um número muito grande de mortos. Alguns textos chegam a falar de 35 a 40 mil de um lado, 20 e 25 mil do outro, sendo que os aliados estão em número maior. E são os vitoriosos, né? Eles saem vitoriosos nessa batalha com milhares de mortos. Depois, 1866, tem essa batalha de Curupaiti, que é mais conhecida como a retirada da Laguna. Virou livro lá do Visconde Tonê. E acho que a terceira é essa. A quarta, acho que parei aí, né? Não, a Batalha de Acosta Nu. Acosta Nu, que foi que está entre aqueles momentos degradantes da guerra, né? Então você tem de um lado 20 mil soldados brasileiros, do outro lado 3.500 mais ou menos, né? Soldados paraguaios, sendo que esses soldados paraguaios têm de 10 a 16 anos, né? Tem que falar até menos. São crianças que foram lutar, obviamente aí convocadas, né, pelo Solano Lopes, não devia ter feito, e que o exército, mesmo vendo que era criança, depois degolou boa parte deles, tal. Então é um episódio muito triste da guerra, tá? Essa batalha aconteceu em 1869 e ela foram 10 horas de batalha, né? Inclusive com diferenças de armas interessantes, né? Diz que as armas dos paraguaios não 50 metros de alcance, né? E as dos brasileiros muito mais potentes. Então, 16 de agosto. Considera-se que esse dia é ainda hoje lá no Paraguai é comemorado o Dia das Crianças. Bom, a partir daí, vamos para a nossa aula de hoje. Então, política externa já era. Agora estamos aqui na aula 52, declínio da monarquia, ascensão da república. Portanto, é a última aula que vamos falar da monarquia, do segundo reinado, né? Vamos ver então por que, depois de tanto tempo, o Brasil era a única monarquia que persistia aqui nas Américas e agora vai deixar de ser. Vamos nos tornar aqui republicanos. O que é que provocou isso, né? Quais foram o contexto disso tudo. Então, lembrando que nós temos aí uns 20 minutos, né? Temos 16 da aula anterior e tal. Bom, primeiro item que aparece aí, ó, declínio do segundo reinado, crise política, crise sucessória, etc. Então, se nós fôssemos falar assim, afinal, por que aconteceu a proclamação da República? Por que isso aconteceu em 1889? Nós vamos dizer assim, houve um descompasso, tá,
entre as mudanças sociais e econômicas que estavam em curso e uma certa paralisia do poder político. Ou seja, as mudanças sociais e econômicas exigiam uma atitude mais proativa da política, e isso não estava acontecendo. Você vai ter uma charge, né? Um desenho, na verdade, de uma pintura que mostra Dom Pedro II sentado no trono. É muito fácil encontrar, me parece que no nosso livro eu já olhei aqui, eu não a vi, né? Mas você vai encontrar lá até aqui, na página 212, a terceira gravura. Então ele está ali sonolento, né? Dormindo assim, Dom Pedro II. Envelhecido. No entorno dele você vê vários jornais. Então é como se as notícias estão chegando, olha, as coisas estão acontecendo. E aí, o que você vai fazer? E ele dormindo. E uma sacada legal é que no colo dele tem um jornal escrito O País. Então fica aquela questão, né? Quer dizer, Dom Pedro estava dormindo com o país no colo e as coisas acontecendo. Então esse é o grande motivo que leva à proclamação da República. A política não estava acompanhando as mudanças socioeconômicas. Senhor, mas quais mudanças são essas, tal? Então tem o crescimento das exportações do café, o aumento do mercado interno, a chegada cada vez mais significativa de imigrantes, o aumento das cidades. O mundo ainda é rural, mas as cidades estão lá. Já estão tendo até manifestações contra o aumento do preço do bonde, obviamente da passagem, né? Do bonde. Coisas impensáveis, né? Como assim? Quer dizer, são novas demandas que estão aí para acontecer. Você vai ter até algumas fábricas, você tem uma classe baixa formada por escravos, semiservos, por pessoas empobrecidas, que estão lá sem muitas expectativas, né? Artesãos, assalariados. Tem o setor médio, intelectuais, militares, padres, comerciantes, tal. E tem uma elite dividida, inclusive, né? Aquela elite que está em ascensão, os produtores de café, sobretudo na parte do oeste de São Paulo, e outra elite em decadência, produtores de algodão e açúcar, né? Cana-de-açúcar. O problema é que esses grupos que estão em ascensão e esses grupos que estão surgindo, eles não se veem representados na política. Aqueles que estão dominando o meio político são justamente aqueles grupos que sempre estiveram lá, as oligarquias tradicionais, mas que já não têm o mesmo poder econômico, mas continua tendo o poder político. E aí, esses outros grupos não se veem representados como queriam ser. E aí e o Dom Pedro sempre ausente, está doente, está viajando, né? A princesa Isabel é que vai escrevendo sempre lá, fazendo a Lei Áurea, ela que assina, né? Me parece que a lei do sexagenário também. Alguns vão dizer que é essa ausência de Dom Pedro. Outros vão dizer que era uma estratégia dele para colocar a filha ali nesse meio, tá? Porque no caso, o que queria acontecer quando ele morrer? Ela que vai assumir, tá? Que é o que ele fala aqui de sucessória. E não era popular, tá? A imagem da princesa Isabel como a líder do terceiro reinado, né, como a rainha, não era tão agradável, tão popular assim, não só porque ela era mulher, né, temos num período ali machista e tudo mais, mas também casado com o Conde D, né, o Conde D, o francês, não era muito simpático também. A atitude dele na Guerra do Paraguai mostrou bem o sadismo dele. Então, esse terceiro reinado dessa forma talvez nem acontecesse.
Então essas mudanças aqui. E Dom Pedro paradão lá. Esse é o grande caos que estava acontecendo, tá bom? Óbvio que a própria figura de Dom Pedro fica aparecendo como um símbolo, né, desse declínio. Naquelas imagens que você vê lá na página que eu acabei de colocar, você vê uma evolução da criança que assume, do jovem intelectual, aí vai aparecendo o enfraquecimento. E essas gravuras são da época, né? Vale a pena analisar a história também pela gravura. E ele de fato estava mesmo doente, tinha diabetes, vivia viajando, né? Também existia uma questão de geração. Quer dizer, aquela geração que viveu o período regencial, aquela questão conturbada, aquele monte de revolta, aquela necessidade de antecipar a maioridade, centralizar o poder na mão de alguém, aquela geração já passou. Poucos que estão ali viram a importância de centralizar o poder na mão de Dom Pedro. As que estão ali agora não viram isso, não conseguem perceber. Então a figura dele vai ser mais ridicularizada do que deveria ser, por conta dessa falta de visão, né? Mas de fato eles não participaram daquele período. Foi feita uma reforma eleitoral em 1881, a Lei Saraiva, só que não mudou muito no número de eleitores, né? Então o voto passou a ser só para alfabetizados, então aí já eliminou a maioria, né? Tinha que ter uma renda, então era censitário o voto, tinha que ter uma renda mínima de R$200 mil ou ter o diploma superior, que também era difícil de ter, tá? O voto deixou de ser direto, passou a ser direto, mas não ampliou a participação popular, até pelo contrário, né? Exigindo a alfabetização, piorou. Bom, diante disso daí, algumas outras questões foram acrescidas. Então, nós temos esse descompasso, tá? Isso tem que mudar. Algumas questões foram acontecendo que potencializaram essa contradição, levando à queda da monarquia. Sempre fazemos uma alegoria assim. Então, Dom Pedro está no seu trono, e esse trono tem alguns alicerces que sustentam esse poder. Esses pilares que estão sustentando Dom Pedro vão trincando e vai fazendo com que ele tenha tendência a cair. O primeiro pilar é a religião, a igreja. Então, a chamada questão religiosa. Sabemos que durante esse período a igreja está unida ao Estado. Lembra do padroado? Quer dizer, o Dom Pedro é que escolhe os bispos. Ao escolher esses bispos, esses padres aí, ele tem controle sobre o corpo da igreja. Mas também ele praticamente sustenta os padres. Tem o beneplácito. Aquilo que o Papa determina lá passa pelo aceito do Dom Pedro II. Se ele fala não, não. Então tem essa ligação com a igreja. Mas tudo era meio tranquilo, porque o Dom Pedro costumava sempre dizer o sim, né? E mantinha lá as igrejas, porque ele sabia dessa relação importante. Acontece que nesse período vai ter uma desavença entre o Dom Pedro II e o Papa Pio IX. Veja, nós estamos em 1873. Então é bem naquele contexto final ali, né, da unificação da Itália, da guerra de unificação e começo, né, de viver essa unificação. E sabemos qual foi a situação do papado lá, de não aceitação e de crítica a isso tudo. Tá? Então temos um período turbulento. Então a igreja vai fazer, o Papa, uma bula proibindo a presença dos maçons nos grupos da igreja. Ela entra, porque também é briga com a maçonaria, né? Aí chega aqui essa bula e o Dom Pedro II, né, não vai acatar. Não vai, que não.
mas 2 bispos lá, um do Pará e um de Olinda, né? Pernambuco, eles dão seguimento e vão excluir os maçons. Por conta disso, vão acabar sendo presos, condenados a trabalho forçado, acho que 4 anos, se não me engano. Vão ter manifestações contrárias, Dom Pedro percebe que pisou na bola, forçou e tal, vai acabar anistiando, né? Já, eles acabam não cumprindo, mas criou uma insatisfação, né? Prender os bispos, tal. Não chegou a ser algo popular, mas o pilar da religião trincou. Vale lembrar que a princesa Isabel, nesse episódio, ficou do lado do Papa, e não do lado do papai, né? Do lado de Dom Pedro II. Porque ela era muito religiosa, era uma beata, era um lado que podia ser positivo, mas também era muito questionado por parte da população. A segunda questão que nós temos aí é a questão religiosa. Nós sabemos que após a Guerra do Paraguai, os militares do exército voltam, né, com uma outra postura, reivindicando melhores equipamentos, mas melhor atenção também. Havia uma aproximação muito grande da monarquia, né, do Dom Pedro II com a marinha, uma arma militar mais elitizada. Enquanto que do exército, muitos vinham da própria população, né, mesmo dos mais pobres. Setores médios, para dizer a verdade, mas também de pessoas pobres. E eles queriam mais atenção com relação a isso. E vão se envolver em algumas questões que vão se tornar públicas. Desde uma contestação ao plano Montepio, é uma aposentadoria militar, vira questão pública. Uma discussão de coronel, oficial, com um deputado, publicamente, aparece no jornal. E cada vez que isso acontece, ele vai preso, ele perde o cargo, ele é reprimido, porque o ministro da Guerra vai determinar que não pode ter manifestação pela imprensa dos militares. Deodoro está envolvido com isso, né? Se recusa a prender um ou outro. Então veja, né? Já tinham se recusado a perseguir os escravos. Então esse pilar está trincando também. Você perde a parte da igreja e agora não só os militares, né, mas o exército. O exército vai adquirindo com isso uma postura mais política, vai aceitando ideias liberais. Dentro dos quartéis, o movimento republicano, ideias republicanas e positivistas vão aparecer. O positivismo lá de Augusto Comte, ou Comte, como alguém quer falar, falava em progresso, em modernização, aceitava até uma ditadura, né, que fosse moderna. Né? Então, para eles, o que era o moderno? O que era essa modernização, essa coisa de progresso? República. Tá? Não a monarquia, que está vista como algo envelhecido, ultrapassado, mas a república. E isso, entre os oficiais mais novos, vai ser muito presente. Tá? Nem só entre eles, né? Mas principalmente entre eles. Já falei do abolicionismo e tal. Então, vê as mudanças que estão acontecendo aí. Bom, só ver depois quem é que vai proclamar a república. Lembra? Lembra. Depois temos a questão abolicionista. Como assim, professor? Nós falamos que tinham elites aí divididas, né? Aquela elite mais tradicional, mais arcaica, que utilizava muito trabalho escravo, ou sobretudo o trabalho escravo, não gostou do processo de abolição. Sobretudo da Lei Áurea, porque ela não indenizou. Professor, não indenizou os escravos? Não. Deveriam indenizar os escravos, né? Mas os fazendeiros não falavam isso, eles queriam ser indenizados.
Olha, pode ser incorreto, mas é lógico no sentido, na visão do fazendeiro. Ele comprou, podia comprar, ele tem. O governo liberta, ele quer indenização, tá? Já falei, moralmente é um absurdo, mas economicamente ele tá na dele lá, né? Então o que ele faz? Se afasta. Não, não pode, não quer e tal. Já aqueles que eram abolicionistas acharam que demorou demais. Desde 1810 fala-se em acabar com o tráfico lá, que a Inglaterra pressionava, demorou, escravidão demorou, essas leis que foram feitas, lei do sexagenário, lei do ventre livre, são leis protelatórias, leis que vão jogando para frente o problema, não resolve. E era feito de propósito, era feito para demorar mesmo, né? Para que se preparasse ali os fazendeiros e a estrutura do país substituir o trabalho do escravo, coisa que foi difícil de acontecer também. Então esses fazendeiros também acharam que demorou demais, então se indispõem com o império. Mesmo que a Isabel se coloque como abolicionista, Dom Pedro diz que o problema é do Congresso, lá do Legislativo, mas ele vai ter o outro pilar trincado. Então, sem aristocracia agrária, a igreja e o exército, era só dar um sopro, né? Já falei, inclusive, que o outro é o terceiro reinado, governado pelo Isabel, também não era popular, né? Então faltava alguma coisinha só, e essa coisinha é a formação dos partidos republicanos. Então, apesar de vivermos uma monarquia, havia liberdade suficiente para que se formasse um partido republicano. Em 1873 tem a Convenção de Itu, cidade de Itu. Então você vai ter o Partido Republicano no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. E o interessante é que esses grupos vão ser abolicionistas, esses grupos vão falar em república, dentro da monarquia. E a formação desses grupos predomina os fazendeiros do café aqui em São Paulo que estão nesse grupo. Alguns criticaram, inclusive, os monarquistas, a nobreza, falaram, pô, estão deixando isso tudo acontecer? Pois é, e aconteceu. Um pouco antes disso tudo, né, desmoronar, foi fundado aí, criado, né, o Ministério de Ouro Preto. Último suspiro, né, de Dom Pedro. Ele vai tentar colocar algumas reformas aí. Mas veja, as reformas que aparecem ali, liberação de culto público, não só a católicos, né, culto religioso aqui, o fim do Senado vitalício, o voto popular para o presidente de província, o fim do voto censitário e etc. Quer dizer, essas propostas aqui são republicanas. E elas vão cair no ouvido lá dos legisladores, lá dos deputados e senadores, como coisa da república. Olha o que faz falta, aquela visão. Se eles tivessem aprovado, o que poderia ter acontecido? Uma monarquia mais moderna? Pode ser, não sei. O problema é que eles não aprovaram. Por que eles não aprovaram? Porque aqueles que estão ali, lembra que eu falei? Eles eram da velha oligarquia, da velha política, daquele grupo que não queria as mudanças nenhuma. Ou pelo menos não essas que eles vão chamar de republicanos. Ao recusar, ele abriu espaço para o golpe. Mas Dom Pedro não era aquele negócio de moderador, podia ter trocado tudo isso? Mas ele estava distante das discussões, né? Falamos que ele estava um pouco ausente e não houve tempo. Porque ele podia simplesmente dissolver, convocar novas eleições, quem iria ganhar? Esse grupo mais moderno. Não houve tempo de fazer isso. É como se os próprios os republicanos falaram, não, agora não queremos mais mudança desse jeito. Então eles armaram o golpe. É chamado golpe, tá? Golpe da República, aqui da proclamação. Para 17 de novembro, aí perceberam que podia acontecer uma coisa e adiantaram para o dia 15. E aí acontece o movimento. Quem é que está no grosso desse movimento?
Então, setores do exército, fazendeiros do café e setores da classe média urbana. Então, esses grupos médios urbanos, cafeicultores e o exército se unem para derrubar Dom Pedro II. E eles vão fazer isso proclamando a República. O Dom Pedro vai receber, né, um comunicado de que não só ele não é mais o imperador, como ele vai ter que sair do Brasil, junto com a família dele. Estava até marcado lá para sair de madrugada, tal. Ele falou, não, de madrugada eu não saio, não sei o quê, vocês estão louco, quem é que está no meio disso? E ele questionou, Deodoro está nisso, que era amigo dele. Estava até doente, foi tirado da cama para proclamar a República. E ele só, Deodoro está. Aí ele falou assim, então vocês estão loucos, Aí ele vai embora. Desgostoso, né? Ele vai para a Europa, ele fica muito triste. Ele para dizer a verdade, acredita que ele já sabia, né? Que a monarquia não teria muito futuro, tá? Pelo que ele via do que estava acontecendo. Mas ele não esperava que seria expulso do Brasil, né? Que seria uma pessoa não grata e tudo mais, e isso o deixou muito entristecido. Tanto que ele morreu pouco tempo depois. Temos aqui as questões, eu mando para vocês, porque o tempo já deu aqui, tá? Abraços!